por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 19. E nós agradecemos também, expressamos a nossa gratidão a toda a equipe envolvida nas músicas, na dramatização, que tem por objetivo nos levar um pouco mais perto do evento da cruz, para que possamos, de fato, de alguma forma, revivermos o que aconteceu, de alguma forma, introduzirmos isso no nosso coração, entendermos aquele momento de uma forma um pouco mais profunda. E nós vamos dar continuidade a isso. O Evangelho de João, capítulo 19. Nós vamos ler o evento da crucificação. Ele vai do verso 16 do capítulo 19 até o verso de número 41. A palavra de Deus diz assim: Então os soldados encarregaram-se de Jesus e, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado de Gólgota, provavelmente por conta da sua aparência. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte... Coloca na mesa da ceia aí, querido. Obrigado, viu? Com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram aquela placa, pois o lugar que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. O chefe dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, mas sim que este homem se dizia Rei dos Judeus. Pilatos apenas respondeu: o que escrevi, eu escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorte quem que vai ficar com essa túnica. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados então fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. E daquela hora em diante, o discípulo então recebeu-a na sua família. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: eu tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebedaram uma esponja nela, colocaram-a na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. E com isso ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os seus corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados
perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse, deu testemunho, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, noutro lugar olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era o discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque ele tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou embora o corpo de Jesus. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém mais fora colocado. Por ser o dia de preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Vamos orar? Pai bendito, glorificado seja o teu nome. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, por todo esse movimento redentor, por tudo que foi realizado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos ao Senhor, porque a cruz é a expressão do amor do Senhor por nós. E louvamos e agradecemos ao Senhor porque no terceiro dia, a oferta de sacrifício prova a sua aceitação com a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E agora, Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que aqueles que ouvem essas histórias sobre a cruz, para aqueles, ó Deus, que ouvem as narrativas sobre a cruz do Calvário, chegue salvação em seus corações e que a cruz cumpra o efeito na vida dessas pessoas, não porque merecemos isso, mas por amor, por graça e por misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todo ano, quando nós celebramos a Páscoa, eu falo inicialmente, e pretendo falar isso muitas outras vezes, que a Páscoa não é uma festa brasileira. A Páscoa, ela é uma festa judaica. Ela faz parte de um grupo de festas, principalmente 3 delas, que são muito conhecidas para o povo judeu, que tem uma associação com o Êxodo 12. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a Páscoa, você precisa ler Êxodo capítulo 12. E a partir dali você vai ver que há uma ordenança, há uma ordem dada ao povo de Israel, para que todos os anos as famílias se reúnam em torno de um cordeiro assado, cozido, todos os elementos da Páscoa. Ontem aqui os jovens apresentaram isso. O Ricardo nos deu a experiência de nós provarmos ervas amargas e ervas doces. Aquilo é ruim. Nós tivemos essa experiência aqui ontem. E ali no momento da celebração da Páscoa, então o filho perguntaria ao seu pai sobre o que significa aquilo. E aí o pai teria então essa função pedagógica de explicar sobre a história de Israel, falando especificamente do dia que eles foram tirados do Egito, na mão forte do Senhor, a ocasião da 10ª praga, e como Deus tratou aquilo, e como Deus então tirou o povo de lá. Então ali se celebraria a Páscoa, que significa, na verdade, passagem. É a passagem do anjo do Senhor, o anjo da morte, que passou por cima das casas, cujo sangue do cordeiro estava nos seus
portais, nos seus umbrais. Isso é a Páscoa. Ela não é brasileira, ela é uma festa judaica. Eu creio que o mesmo princípio da celebração da Páscoa se aplica aos cristãos quando nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia, ela é celebrada num contexto de Páscoa. Então, ali naquele momento, Jesus está fazendo uma transição com o mesmo princípio, com a mesma visão. Então, quando nós celebramos a ceia aqui uma vez no mês, o que fazemos aqui é relembrar a libertação através do sacrifício da cruz. Uma libertação que não é da escravidão humana. Nós não fomos tirados de nenhum exílio, nós não fomos tirados de nenhum aprisionamento, mas é a libertação da nossa alma através da obra de Jesus. O sangue de Jesus, ele está no coração daquele que creu. Então nós temos aí a garantia da vida eterna, a libertação do pecado, a redenção através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então a Páscoa tem essa conotação e para nós celebramos essa libertação, mas na ceia, e nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Por isso que nós abrimos aqui na igreja essa oportunidade para que famílias sirvam a ceia, famílias que são membros da igreja e que estão dentro de um contexto de critérios estabelecidos e que eles possam ensinar isso aos seus filhos, a importância desse momento, essa função pedagógica do que significa a ceia do Senhor. Hoje nós vamos olhar para a cruz de forma muito breve, e a cruz é um marco para nós. Ela diz da nossa libertação, ela diz da remissão dos nossos pecados. É do sacrifício da morte de Cristo que todo aquele que crê não perece, mas tem a vida eterna. Palavras do próprio João, no capítulo 3, verso 16, um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Então, o perdão de pecados, ele está intimamente ligado à ideia da morte na cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe salvação sem cruz, segundo as Sagradas Escrituras. E verdadeiramente a cruz, ela é a glória e a exaltação do Senhor Jesus, mas ela é também a base da nossa glória eterna compartilhada com Jesus Cristo. Então a cruz tem um significado muito grande para nós. O Evangelho de João, a despeito de omitir alguns detalhes da crucificação que nós encontramos nos outros evangelhos, mas não aqui, ele traz uma visão bem ampla da prisão, do julgamento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Se você está com a sua Bíblia aí na mão, eu acho que você vai ter uma visão legal, aberta aí no capítulo de número 19, você vai ver que isso aqui faz... Pode colocar aqui na mesa da ceia que vai os dois já já. Obrigado, querido. Você vai ver que há um contexto nisso tudo. Lá no capítulo 13, por exemplo, do Evangelho de João, vai começar a história do lava-pés. E no lava-pés, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, ele começa um discurso que vai até o capítulo 17, que nós chamamos de discurso de despedida. Jesus já está pré-anunciando que ele vai deixar este mundo. E através do sacrifício da cruz. Depois, a partir do capítulo 18, você pode ver aí na sua Bíblia, do capítulo 18, verso 1, até o capítulo 19, verso 16, você tem a narrativa da prisão e do julgamento de Jesus. É isso que você lê nesses capítulos, do capítulo 18 até o capítulo 19, verso 16, você vai ver todo aquele movimento em que Pedro corta a orelha lá do Malco, Jesus é carregado ali, é chicoteado. E essa semana de Páscoa eu fui ligar minha televisão
e liguei lá na Netflix na noite, assim, para tentar ver um filme. Estava passando A Paixão de Cristo. Tem muitos anos, eu só vi esse filme uma vez. Eu falei assim, eu vou ligar e vou ver até a crucificação. Mas o filme todo é a crucificação. E aí aquilo é quase que intragável de se ver. E eu não consegui ver realmente quase nada do filme, porque logo já entrei em compulsão de choro e fui dormir em lágrimas e eu não vi o filme. Mas ele narra justamente esse período que vai prendendo, que vai levando, que vai julgando Jesus. Depois o texto que nós lemos, do verso 16 ao 37 do capítulo 19, vai narrar a crucificação e a morte de Jesus. E depois, no capítulo 20, você vai ver da ressurreição e das aparições. Então você tem um texto muito completo para você ler na sua casa. Hoje, e a gente vai fazer isso muito brevemente, eu quero falar de algumas cenas importantes no evento da crucificação e da morte de Jesus, que é esse texto que nós acabamos de ler. Eu quero falar de algumas cenas aí presentes. Uma das características do Evangelho de João, desse Evangelho que nós lemos, é a de apresentar Jesus como Deus. Ele faz isso desde as primeiras linhas. Por isso que ele diz, primeiro era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele tenta mostrar a divindade de Jesus. E ele tenta também apresentar para os seus leitores Jesus justamente como esse rei messiânico, esse Deus encarnado. Então a divindade de Jesus é apresentada pelo Evangelho de João desde as primeiras linhas. E mais do que qualquer outro evangelho, como diz um renomado comentarista, João demonstra que ele deu a vida na cruz. Aquela pessoa que deu a vida na cruz era justamente um rei. E não apenas o rei dos judeus, mas o rei de toda a humanidade, por toda a humanidade deu a sua vida. Então a crucificação, ela foi um evento desenhado minuciosamente para que Jesus, o rei messiânico, o Deus encarnado, pudesse ofertar a si mesmo para a salvação de todo aquele que crê. Toda a crucificação, ela é orquestrada, ela é minuciosamente desenhada para que Jesus, o Rei da Glória, pudesse dar a sua vida por todo aquele que crê. E eu gostaria de, nessa noite, de uma maneira muito breve, como já mencionei, destacar 5 cenas dentro da crucificação. A primeira delas está nos versos 19 e 20. Foi a designação que foi dada a Jesus. Diz que por ordem de Pilatos colocaram uma inscrição dizendo, eis aqui Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Historiadores dizem que haviam 3 tipos de cruz. Uma em formato de X, que o cara era preso com uma asa aberta. Tinha uma que era um formato de T, e tinha essa cruz que a gente usa aqui para simbolizar a crucificação. Essa em formato de cruz, né, como a gente chama, que tem um pedacinho para cima aqui, naquele pedacinho era colocado ali aqueles que tinham alguma designação. E é justamente nesse lugar que Pilatos então vai colocar lá, Rei Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Jesus foi condenado por se autodeclarar rei dos judeus. Mas no verso 20 diz o seguinte, muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa tinha sido escrita em 3 idiomas, grego, latim e aramaico. A placa estava escrita para que todas as pessoas conseguissem ler. Ninguém deixou de entender aquela placa. E isso criou uma certa consternação ali na liderança, porque eles pensaram o seguinte, não, isso está errado. E Pilatos disse, não, o que eu escrevi. É isso aí que o povo tem que ler. Sem saber, Pilatos estava sendo usado por Deus
para testemunhar para todas as pessoas presentes ali quem era Jesus, o rei dos judeus. Então todo mundo leu aquilo. E de fato eles estavam crucificando o rei dos judeus, e não somente o rei dos judeus, mas o rei do mundo inteiro. Olha o que diz Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 11. Tenta linkar isso com a cruz. Eu vi o céu aberto, o mesmo cara que narrou aqui, o mesmo João, ele disse, eu vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Não é isso que João diz lá no primeiro capítulo? Ele é o verbo, ele é a palavra. Verso 14, os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Verso 16, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome. Qual é o nome? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Entende o que está escrito na placa da cruz? E o que João diz que vê agora como Jesus glorificado? Então, quem estava sendo crucificado naquela cruz do meio? O Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Pilatos estava certo no que escreveu. E ali Deus estava usando aquele homem para que o evangelho fosse conhecido já ali de forma, dentro daquela época, universal. Todas as línguas presentes entendiam o que estava escrito lá. Segunda cena, as vestes são repartidas. Está nos versos 23 e 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele, dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, e restando apenas uma túnica. Esta, porém, era sem costura, tecido numa única peça de alto a baixo. E aí alguém disse, não vamos rasgar, vamos dividir isso. E vamos ver quem vai ficar com essa peça. E foi isso que os soldados fizeram. Nós temos aqui um desdobramento do Salmo 22, que é um dos salmos mais messiânicos. A gente não vai entrar em detalhes, se fosse uma exposição bíblica, a gente entrava no Salmo 22 e a gente tentava entender e linkar uma coisa com a outra aqui. A gente não precisa nem especular os simbolismos que são apresentados através da túnica sem costura. Mas fica claro para nós aqui como é que Deus cuidou dos mínimos detalhes. É uma prova de que tudo estava escrito, até a roupa que Jesus estava vestindo, até a maneira como os soldados lidaram com aquela roupa. Tudo foi profetizado, mostrando que a crucificação não foi um acidente, ela foi intencional. O que estava acontecendo ali estava dentro do projeto redentor de Deus. Jesus foi até a cruz consciente do seu propósito, da sua missão. Ele se entregou por amor ao pecador. Ninguém pegou Jesus. Ninguém levou ele por contrário à sua vontade. Ele foi se entregando. E ele foi sendo provocado. E cada vez que ele era provocado, ele foi se entregando. Porque a sua missão, seu propósito e o seu amor era o primeiro plano da sua vida. Terceira cena está nos versos 25 a 27. A conexão familiar de Maria e de João. Isso é outra cena interessante. Já à beira da morte, cansado, maltratado pela dor, Jesus entrega a sua mãe, não aos cuidados dos seus irmãos que demoraram para crer em quem ele era, mas ao seu discípulo amado, que é o próprio João. Então uma nova família surge naquele momento, uma família construída com base na união promovida pelo próprio Cristo. E assim seria dali para frente, irmãos. Futuramente, essa relação familiar construída por Jesus, ela é encontrada nos círculos discipulares da Igreja do Senhor Jesus.
é a família do Cordeiro, é a igreja é isso. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, de sustento, de encorajamento em tempos difíceis. A obra de Cristo, ela une pessoas. Então Jesus sai de cena, mas ele lança o seu projeto de união familiar. E isso é a igreja, e é o que nós temos trabalhado aqui vários domingos. Quarta cena, versos 28 a 30, a morte de Jesus. Então, mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, diz o texto aí, não é? Tudo estava concluído, e para que a escritura se cumprisse, olha aí mais um detalhe, ele disse o quê? Eu tenho sede. Tudo conectado, sentiu, né? Ele disse, eu tenho sede. Estava ali então uma vasilha cheia de vinagre, imagina isso. Você já sentiu muita sede? Você já sentiu aquela sede que você acha que é insuportável? Que você está doido para ver uma coisa que na década de 80 a gente fazia muito, que era uma mangueira d'água. Ô tia, deixa eu beber água na mangueira. Quantos aqui já bebeu água na mangueira? A rapaziada nova não sabe o que é isso, né, Danilo? A rapaziada, né? Os novinhos não sabem o que é isso. Beber água na mangueira, direto na mangueira. Imagina você com aquela sede insuportável. Aliás, eu quero dizer para você que no inferno você vai sentir essa sede. Uma sede insuportável. Uma sede tão grande que você vai desejar morrer. Mas você já morreu. Você vai conviver com isso eternamente. E no auge daquela sede, e no auge da angústia, em vez de darem água para Jesus, imagina você bebendo vinagre. A angústia desse momento. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embebederam numa esponja, nela colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo. Isso aqui é uma varinha com umas plantinhas que era usada pelo próprio povo judeu na época da celebração da Páscoa para aspergir o sangue simbolicamente do cordeiro, representando lá o Êxodo. Olha só que cena. Pegaram esse mesmo material e deram nos lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus diz, está consumado, e com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Então, nos últimos momentos da existência terrena de Jesus, está acontecendo agora. Ele recebe ou prova esse vinagre nesse caniço, faz um suspiro e diz, eu entrego o meu espírito. E esse sopo era justamente essa plantinha que era usada lá em Êxodo 12 para aspergir o sangue do Cordeiro simbolicamente. E aqui na cruz, o Cordeiro Santo estava derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. É o sangue da libertação. E o suspiro, ali final de Jesus, ele diz, tetelestai, está consumado. E isso é significativo porque ali está dando a entender que toda a obra agora designada para Jesus foi concluída naquela cruz. E com as implicações da Páscoa, significa então que Jesus agora realiza sua obra de expiação na cruz. O sacrifício pascal foi concluído na cruz do Calvário. E a última cena então é um soldado que perfura o lado de Jesus. E ali sai água e sangue. E João é interessante que ele diz, aquele que viu, que é ele mesmo, testemunha disso e prova que isso é verdadeiro. O procedimento normal era que os corpos ficassem ali expostos, apodrecendo, para que todos pudessem ver aquele crime. Mas como o sábado já era preparação para a Páscoa, o texto diz que os judeus, os líderes, se aproximaram de Pilatos e disse para eles, nós precisamos tirar esses corpos daí. Precisa matar esse pessoal. E foram lá, quebraram então as pernas do primeiro e do segundo, mas estava escrito que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Quando chegaram em Jesus, ele já estava morto. E para testificar isso, alguém foi lá e furou a lateral dele. No ato da perfuração, água e sangue saem do corpo de Jesus.
Ao longo da história, muita gente tenta explicar o que aconteceu naquele momento. Tem gente que diz que o coração de Jesus explodiu. Tamanha sua agonia. Por isso aconteceu. Mas do ponto de vista teológico, nós temos aqui o cumprimento da profecia de Zacarias 12:10, que diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Eles olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. A profecia diz de um tempo em que Israel, na sua apostasia, olha para o representante de Deus e lamenta a sua incredulidade. E aqui, ao associar essas profecias a Jesus, João esperava que Israel se arrependesse mais uma vez da sua apostasia, mostrando mais uma vez que Jesus morreu para que as nações se arrependessem e encontrassem perdão, que é tudo que nós cantamos aqui hoje. Por isso ele diz no verso 35, aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. 5 cenas da crucificação. Como é que a gente conclui isso? São 5 cenas significativas da morte de Jesus. Os versos seguintes falam do sepultamento de Jesus, falam dos detalhes do sepultamento. Os versos 38 a 42 mostra para a gente como Jesus foi sepultado e enterrado como um rei. Um sepulcro que nunca foi usado, Nicodemos levando quilos de especiarias caras, a maneira como isso foi envolto no corpo de Jesus, tudo mostrando que quem estava sendo enterrado ali era de fato um rei. O que fica para nós? Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo disse o seguinte sobre a paixão de Cristo: pois o amor de Cristo, ele nos constrange. Porque nós estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo está falando da paixão de Cristo. Olha só que palavra de Paulo. O amor de Cristo foi constrangedor, porque uma pessoa morreu por todas. Sabe qual é o tema dessa cantata aqui? Qual que é o tema dessa cantata toda aqui? Vocês que criaram o tema, é. Sacrifício que nos leva aonde? A gratidão. Ok? Então preste atenção. A maior prova que uma pessoa pode dar a Deus pela sua gratidão por Cristo é a entrega da sua vida a Ele. Não tem outra forma. Essa gratidão não pode ser só de palavras. É uma decisão que tomamos no coração de entrega de vida. O apóstolo Paulo ele faz uma síntese, diz isso muito claramente. Tudo aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi constrangedor demais para nós, porque uma pessoa morreu por todos, para que aqueles que vivem, o objetivo da morte de Jesus, já não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que morreu lá na cruz. Então, se você tem alguma gratidão pelo todo esse processo da crucificação, a sua gratidão não pode ser só de palavras, mas é de entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Talvez hoje, aqui nessa noite,
o Espírito de Deus possa transformar a sua vida. Talvez você tenha vindo aqui para ver seu filho cantar, seu neto, seu sobrinho, sei lá. Você acha engraçado as crianças aqui? Eu também acho, são baratos. Mas é muito mais do que isso. Deus não trouxe você aqui apenas para aplaudir. Ele trouxe você aqui para que você tenha consciência do que aconteceu na cruz. E tendo consciência disso, Ele coloca você diante de uma resposta de sim ou não. Essa é a ideia. Hoje você tem a oportunidade de dizer sim para Jesus. Ou você pode sair daqui mais uma vez dizendo: eu achei a história maneira, eu achei muito legal, mas eu ainda não consigo entregar minha vida a Cristo. Eu quero orar por você. Talvez você tenha entendido o movimento. E o Espírito de Deus agora está falando ao seu coração. Ele está mostrando que a crucificação também foi por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não vou perguntar qual é o seu nome, nada disso. Eu só quero orar por você sem nem mesmo mencionar você. Mas você quer dizer hoje para Deus: Pai, eu entendi que foi por mim, e hoje eu gostaria de entregar a minha vida a Cristo. Tem alguém aqui? É só você levantar uma de suas mãos para eu entender isso. Eu não vou chamar você. Pode baixar, vocês duas que já vi, graças a Deus. Lá em cima também vi, estou vendo mãos levantadas lá em cima. Tem mais? Você quer entregar sua vida a Jesus? Ou você quer sair daqui mais uma vez dizendo: eu entendi, mas hoje não é o meu dia. Ou você pode dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu senti tocando no meu coração. É sobre a minha alma, é sobre o meu futuro eterno. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Tem mais alguém? É só você fazer um sinal, graças a Deus. Pode baixar, já vi sua mão. Tem mais alguém? É só você fazer um sinal, eu quero orar por você. Já vi sua mãozinha aí em cima. Você não vai sair do seu lugar, já vi aí atrás sua mão. Você não vai sair do seu lugar, o seu nome não vai ser mencionado. É uma decisão sua, mas para eu orar, eu preciso saber. Já vi sua mão aí em cima, pode baixar. Tem mais alguém? Se não tem, nós vamos orar. Baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero me unir a essas pessoas que entenderam, compreenderam e assimilaram o sacrifício de Jesus. E que hoje, ó Deus, entendem que a gratidão é mais do que palavras, é mais do que religiosidade, mas é entregar a vida aos pés da cruz. É confiar na obra do Senhor Jesus Cristo. E eu quero, Pai, entregar essas pessoas em Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus. Trabalha em seus corações. Trabalha, ó Deus, em suas mentes. E que ao retornarem para os seus lares, tudo que elas ouviram aqui seja utilizado pelo Teu Espírito para a conclusão dessa obra. Em nome do poderoso Jesus Cristo que oramos. Amém.